Hoje nós vamos falar sobre os transtornos de humor e que aumentaram muito nessa pandemia. E também vamos falar mais sobre a depressão, a ansiedade e a bipolaridade. Antes da pandemia, os sintomas depressivos estavam em 12,9% e depois da pandemia, eles cresceram para 25,2%, praticamente dobraram. A mesma coisa foram as doenças de ansiedade, também dobraram praticamente. Então, agora, quais foram esses fatores desencadeantes? Devido à pandemia, foram a falta de convívio social, aumento do estresse na família, as limitações de certas atividades. Agora, as reações são diferentes conforme a faixa etária. Nas crianças, a gente observa mais irritação ou birra mais intensa. Nos adolescentes, é mau humor, alterações de sono, agressões verbais, desinteresse pelas atividades cotidianas. Já a tristeza, a melancolia e o choro estão presentes em todas as fases da vida. Os transtornos de humor, eles só se tornam patológicos, só é considerado doença quando os sintomas perduram por mais de 15 dias. Agora, enquanto que a depressão está voltado para o passado, na tentativa de modificar esse passado, ruminando o passado para tentar resolver o problema, tendo uma paralisia no passado, a ansiedade está voltada para o futuro. É uma preocupação com o futuro. Será que eu vou conseguir terminar o curso? Será que eu vou conseguir resolver aquele problema, pagar os funcionários, sei lá. Então, é uma preocupação intensa do futuro. Agora, a depressão é a mais prevalente de todos os transtornos de humor. O que mais os médicos prescrevem são antidepressivos. E além disso, que é um fator muito grave e triste, é a segunda causa de morte entre 15 e 29 anos, devido ao suicídio que é decorrente. Na depressão, a pessoa não vê mais solução na vida dela e se suicida. Então, se nós conhecermos melhor como a depressão emerge, como ela se manifesta, como a pessoa se sente, pode-se entender melhor aquele filho ou o aluno, a acolhê-lo e ajudá-lo nesse processo. As famílias normalmente têm muita dificuldade em aceitar que o filho tenha uma alteração mental. Eles possuem uma estigma, uns preconceitos, tabus. Eles devem julgar menos e conhecer mais o que é isso para conseguir ajudar seu filho, porque é uma doença. Da mesma forma, se a pessoa tem um problema cardíaco, ela vai no cardiologista. Se ela tem um problema mental, ela também deve ir no psiquiatra ou no neurologista, no médico. Pois o filho, imagina, com essa idade, ele ainda tem a vida toda pela frente. Ela está em formação. E ele precisa acreditar nele mesmo para conseguir ser feliz e se realizar. E as pessoas pensam que o deprimido está simplesmente é uma tristeza, mas ele tem um vazio interior muito grande. É uma desesperança, uma autossabotagem, uma procrastinação, uma autoaversão. É uma tristeza enorme, então ele se retrai, ele se isola. Ele sente desamparo para suportar a dor e ele não vê luz no fim do túnel. Sente uma insensibilidade e se recolhe na caverna, onde ele se sente mais protegido. Isso de se recolher na caverna é uma reação do organismo para se defender da morte mesmo, porque senão a adrenal, porque o pensamento dele não sai, é tão forte, é tão constante, 24 horas pensando naquilo, que a adrenal vai à exaustão. Então o corpo faz hibernar para se recuperar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para
a pessoa, o deprimido, não se autolesar, porque é o que ele faz, e não deixar que nada de ruim aconteça nele. Ficar de olho, pois o suicídio é a maior causa de morte do depressivo. E esse convívio social é muito importante. A gente não pode deixar ele sozinho. Segundo o CID, como é que eu vou saber quais são as causas, quais são os sintomas que a depressão apresenta? Segundo o CID-10, tem 3 sintomas nucleares, são 3 sintomas principais. Em primeiro lugar, ele tem um humor deprimido, ele tem uma perda de interesse ou de prazer, nada mais dá prazer a ele, não se interessa mais por nada. E ele tem uma lentificação, uma atividade psicomotora diminuída. Então, esses são os 3 principais. Agora, nós temos sintomas secundários. Nos sintomas secundários, a gente tem a concentração e a atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzida, não acredita mais em si, não acha que não vale nada. Ele tem ideias de culpa, ideias de inutilidade, mesmo que sejam leves. Ele tem visões desoladas e pessimistas do futuro. Ele não enxerga mais saída, ele acha que acabou tudo para ele. Ele tem ideias ou atos autolesivos, ele quer se machucar, ou mesmo ele se suicida. Ele tem um sono perturbado e tem um apetite diminuído, devido ao ele fica num estado vegetativo. Agora vamos ver a gravidade da depressão. A depressão pode ser média, grave ou leve. Quando ele tem 2 sintomas principais ou nucleares, mais 2 sintomas secundários, é uma depressão leve. Se ele tem 2 sintomas nucleares e 3 secundários, é uma depressão moderada. E quando ele tem 2 sintomas nucleares e 4 ou mais sintomas secundários, ele está numa depressão grave. Agora, quais seriam as causas dessa depressão? Em primeiro lugar, a gente fala em genética. Se tiver, pode haver uma genética envolvida. Mas nós sabemos atualmente que a epigenética, o meio ambiente, é muito mais importante. A genética tem uma influência, digamos, de 20, 25%, e o restante, 75, 80% é a epigenética. É claro que, por exemplo, se em casa já existe uma pessoa, um pai ou uma mãe com esse fator, com essa depressão, ele também pode adquirir pelo fato do exemplo. Porque o código genético é uma coisa, ele é muito nobre, ele está num lugarzinho lá e ninguém mexe nele. E eu preciso acionar quais os botões dessa genética que eu quero ativar. Então, conforme meus hábitos, ou hábitos alimentares, ou hábitos de postura, de comportamento, eu vou acionar quais os botões que eu vou acionar, que eu quero que sejam ativados na minha vida. E aí é lógico, se eu faço igualzinho a uma pessoa que está deprimida, então eu estou ativando aqueles botões, mas eu não sou obrigada a ativar aqueles botões, se eu tiver uma outra postura. Então, uma causa é a genética, mas ela não é determinante. Outra causa é a bioquímica cerebral. Os neurotransmissores que são importantes nesse caso, que são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina, eles são feitos de quê? Eles são feitos de nutrientes. Então, quando eu tenho uma depressão, há uma deficiência das substâncias cerebrais. Então, elas são tanto a noradrenalina como a serotonina como a dopamina, elas estão envolvidas no humor, na atividade motora, no sono, no apetite. E eles são feitos de nutrientes. E esses nutrientes eu pego da onde? Da alimentação. Então, eu preciso cuidar o que eu posso comer, o que eu não posso comer, o que eu devo comer. Então, isso é muito importante também.
E o terceiro fator também que pode ser uma causa é um evento vital. Um evento estressante, muito forte, pode desencadear. Então, pode ser, por exemplo, desencadear para quem já tem uma predisposição genética, né? E desenvolver a doença. Que aí pode ser um bullying cibernético, ou mesmo a pandemia do Covid, ou um evento que aconteceu e desencadeou aquilo lá. Então, agora, em cada fase etária, em cada faixa etária, ele se manifesta de uma maneira diferente. Nos pré-escolares, os sintomas são somáticos. Ela tem dor de barriga, dor abdominal, tem um prejuízo no desenvolvimento pôndero-estatural, tem as faces sempre tristonha, muito irritável, anorexia, hiperatividade. Nos escolares, eles têm uma lentificação, eles têm pensamentos de morte ou suicídio, tem uma queda acadêmica, não se interessam mais para estudar de jeito nenhum, tem ansiedade e tem transtornos de conduta. Já nos adolescentes, nos adultos, é como nós falamos anteriormente. Aí no próximo vídeo nós vamos falar das estratégias de intervenção.